Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio aqui do BorbaCast, né? Agora num novo estúdio, numa nova sede aqui do CIEE, é o ICT do CIEE, a nova sede do CIEE no centro de Porto Alegre, na rua Coronel Vicente 183, novinho em folha. Estamos aqui para inaugurar o estúdio com muita honra. Eu e o Tedi Correia, este velho amigo de longa jornada musical nessa cidade de Porto Alegre. E vamos bater esse papo, então. Seja bem-vindo, Tedi. Prazer revê-lo. Prazer, sempre bom bater um papo contigo, Mauro. Que bom que continua sendo bom, né? Que bom que continua sendo bom. Nós conversamos durante a pandemia, que foi quando eu comecei a fazer o podcast, né? Mas a gente fazia de casa, naquela situação de vamos fazer alguma coisa, né? Claro. E aí começamos a fazer por vídeo ali com uma câmerazinha. E ainda te perguntei, né? Tu tem uma câmera aí? E aí tu disse, quem não tem câmera, Mauro Borba? Então, naquela época ali já estava tudo na obrigação, né? Acho que eu é que não tinha câmera. Mas aí tá, ok, fizemos aquela gravação que tá dentro do canal, né? Vocês podem assistir, mas assim, era aquela qualidade ainda precária que a gente estava tentando fazer ali, uma situação nova, né? Não tinha um estúdio como esse aqui, né? Com a alta tecnologia, com tudo à disposição. Então, aí eu disse, vou fazer de novo com o Tedi, né? Vamos conversar agora num ambiente ao vivo e a cores. Ao vivo e com todas as condições. Então é isso, vamos lá, vamos bater esse papo aqui. Eu estava lembrando, Tedi, que naquela época que gravamos aquele episódio era uma época total de incerteza, né? A gente não sabia quanto tempo ia ficar naquela situação, não sabia. Tu chegou até a falar que não sabia se a banda ia voltar, né? A gente não tinha ideia nenhuma do que ia acontecer, né? Era um momento assim de indefinição, digamos, para a humanidade, né? Sim. Os rumos das coisas, como que seria o novo normal que se falava. Hoje nem se fala essa expressão, mas se falava muito sobre isso. Como seria o novo normal. E a gente fazendo show como é que era? Drive, né? Drive-in, lá, que nem o cinema, que existia uma época, né? Aí tinha show no drive-in, e as pessoas buscando alternativas para se manter, né? Então a gente não sabia mesmo. Era uma coisa difícil de prever, e em função até mesmo, veja como é que são as coisas, né? Da saúde de cada um. E infelizmente não por conta da Covid, mas até tempos depois a gente acabou perdendo um integrante, né, o João Vicente. Então era um momento de muita angústia, eu acho, para todo mundo, né, Mauro? Sim. E nem sabíamos que ia ter uma enchente depois, né? Nem sabíamos que ia ter. Quer dizer, a gente começou a desconfiar quando teve uma em setembro, outra em novembro, daí outra em maio, a de maio, né? Que foi a catástrofe. Tiveram o primeiro aviso, o segundo aviso, e ainda assim, né, no terceiro, ninguém esperava que fosse o que foi, né? E, infelizmente, as perspectivas climáticas não nos dão muito ânimo, né, para a gente saber o que vai acontecer, vai deixar de acontecer. Que são outras coisas também que a humanidade está sendo colocada em xeque, primeiro com a pandemia, agora com as questões climáticas, que os players, como se diz, né, estão mudando tanto. A China, que era o maior vilão de todos, hoje é um exemplo de produção e de indústria sustentável, se focaram muito nisso, né, e os Estados Unidos passaram a assumir esse papel de vilão agora, né, saindo de todos os acordos e voltando, inclusive, a trabalhar com o carvão, que é uma coisa super nociva para o meio ambiente. Então, vê como as coisas mudam assim, né, num piscar de olhos. É verdade. Bom, mas apesar de tudo isso, né, nenhum de nós seguiu, né, seguiu na estrada.
há pouco a gente teve aí um show no Araújo Viana, que foi um sucesso, né? Lotado. Tu até me comentou comigo que uma galera mais jovem agora também está indo ver o Nenhum, né? Não de agora, mas sempre tem essa renovação, né? E vocês estão próximos dos 40 anos, né? Ou tô errado? Eu já chegou. Não, eu tenho uma disputa uma dúvida que eu coloco para os próprios integrantes do Nenhum, que a gente até então vinha contando o aniversário da banda pelo primeiro show, que foi em 5 de outubro de 86. Mas é óbvio que para a gente chegar nesse primeiro show, a gente já vinha trabalhando bastante tempo antes. E me lembro que era inclusive inverno quando a gente fez. A gente tem vídeos dos primeiros ensaios na garagem da casa da Inês, que é a minha esposa. E era inverno, a gente está com blusão, assim. Então aqueles foram os primeiros ensaios, que eu então acho que foi inverno de 85, no mínimo, se não foi 84. Mas eu acho que foi 85, porque a gente teve depois ali, está aí com a nossa biografia que o Ferla escreveu aí. Eu acho que então eu prefiro dizer que a gente já tem 40 anos, entendeu, de estrada, porque o primeiro show culminou ali trabalho de composição, de uma série de coisas que a gente já vinha fazendo. A gente já tinha dado um pontapé inicial, já tinha feito um show, por exemplo, no Opinião, quando era um bar pequeno para 150 pessoas, 200 pessoas ali na Joaquim Nabuco. Um bar estreitinho, né? Que é a Opinião. Que a gente fez o show lá, por amizade com os guri, que eram da engenharia. Lembro que a Brigada Militar invadiu o bar com metralhadora e tudo, mandando parar o show. Tem todas essas coisas, tem essa história. Tem um vídeo disso, eu não sei onde é que está. O Sadi vestido com o macacão da Riocel, que ele era estagiário lá. Então, isso aí tudo é bem antes desse primeiro show, digamos assim, né? Mas tu considera o primeiro show um que teve no Ocidente ou aquele no bar que tinha lá na Protásio? O do bar da Protásio, do Bangalô. O Bangalô, né? Vocês tocavam ali. Então, esses shows do Opinião e do Ocidente vieram depois, mas para chegar nesse repertório tem muito trabalho antes, né? De composição e tudo, de ensaios. Então, eu acho que eu acho que nesse inverno de 2025 aí a gente vai fazer 40 anos. Então já tem que pensar em alguma coisa comemorativa, né, cara? Um show. Podia chamar até a turnê de 40 anos, mas a gente acabou não nomeando dessa maneira. O show que a gente fez foi chamado Translúcido, que foi um título que eu sugeri em função de como a gente acabou, por todos os acontecimentos, alguns, como eu já falei do João, da perda do João, a gente sempre foi uma banda assim onde a gente colocou muito o coração, colocou muitas coisas de forma aberta, assim, sabe? E eu acho que nesse show assim foi bem isso, foi um show onde a gente se expôs, digamos assim, abriu, digamos, o peito da banda para o público, né? Uma coisa assim, quando eu digo de translúcido, de transparente, de dar acesso a esses sentimentos, essas coisas que nos moveram a montar o show como uma homenagem ao João, como uma despedida do João, até em certo sentido, né? Que a gente não havia feito uma assim dessa maneira, né? E esse show foi isso, e as pessoas que comentaram comigo sentiram bem isso também, sabe, de um show uma ode, como se diz, à vida, mas reverenciando um cara que partiu, mas trazendo muito essa questão da amizade, das relações, dos laços, que é difícil, né, numa banda com 40 anos, a gente manter isso e trabalhar com as mesmas pessoas. No meu caso do Dante, que estava com a gente desde antes da banda ter nome, ele já estava indo aos ensaios. Então muito expor, abrir bastante, né? Sim. As nossas entranhas. O Dante que o Teddy está falando é o Dante Longo, né? Que é da produção da banda, que eu, por sinal, conheço desde antes dele ser produtor da banda, né? Sim, do teu tempo de
Universidade também? O tempo que eu cheguei em Porto Alegre para fazer vestibular, né? E logo em seguida conheci o Dante. Nem ele sabia que ele ia ser produtor de uma banda e nem eu sabia que eu ia trabalhar em rádio, né? Quer dizer, eu queria, né? Mas ainda não tinha certeza. E aí conheci o Dante no prédio onde ele mora até hoje, inclusive. Até hoje, né? na Duque de Caxias. Na Duque de Caxias ali. Não vou dar o endereço certinho, porque os fãs vão lá para frente da porta. Vão para lá, Porque o Dante tem muitos fãs. E muitos discos também, né? Tem um acervo considerável. Bom, mas, Teddy, tu estava falando no livro, né? O livro é esse aqui, né? Se o prezado telespectador ainda não tem, né? A obra inteira de uma vida do Marcelo Ferla, editado pela Belas Letras, e até tem umas marcas aqui, o que prova que eu li, né? Tem até umas anotações aqui. Oh. E o livro foi escrito pelo Marcelo, mas vocês fizeram junto, assim, com ele, ou participaram, ele foi entrevistando vocês, como é que foi a organização disso? Assim? Foi bem isso, assim, o Marcelo, que é um cara que já conhece a banda como jornalista, digamos assim, escreveu algumas resenhas de discos nossos, na imprensa, na época que saíram e tal, e é uma pessoa que eu tenho uma relação de amizade, assim, e, além de tudo, um excelente jornalista, né? Eu convidei ele topou e fez um processo relativamente rápido, assim, de bater papo, conversar, ouvir as pessoas mais próximas ao nosso processo, à nossa história, às vezes até gente que às vezes, não, muitas vezes, a gente fala do Dante, mas tem muitas pessoas que trabalham com a gente há muito tempo. O Tonho Meira. O Tonho, produtor. O João Mitra, que é nosso operador de monitor, que trabalha com a gente há muito tempo. O Fernando de Menor, que também trabalha com a gente há muito tempo. Ele ouviu essas pessoas também. E são pessoas que o público não tem muito contato, porque fazem parte da parte técnica, né? E ele conseguiu fazer uma síntese, mais ou menos assim, dessas narrativas todas e criou uma biografia que eu até... Foi muito legal vir aqui ver a biografia, porque eu vou propor que a gente faça uma versão atualizada dela, né? Já com os últimos acontecimentos. Aí. Sim. Conversar com o Marcelo, ver o que ele acha da ideia. Já tem algum tempo que saiu, né? Sim, tem bastante tempo. Já tem Foi antes da pandemia, né? Certo. Depois da pandemia e tudo que aconteceu, tem muita coisa para contar. E quantos shows o Nenhum de Nós já fez, Tedito? Tem essa informação assim? Não? Tem uma discussão sobre isso, porque o Tonho ele tinha um controle de exatamente quantos shows a gente tinha. Iniciou com um controle que a irmã do Carlos, a Carolina, tinha. Mas eu não sei se está exatamente atualizado, mas eu tenho na minha cabeça assim, uma projeção de mais de 3.000 shows, sabe? Porque, assim, claro, tem show que tu sai, viaja, vai fazer, que conta como um show, mas, por exemplo, a gente fez inúmeras vezes shows dentro de veículos de comunicação, tipo, na Rede Manchete, a gente fez um especial que era um show. A gente fez na Rádio 89 em São Paulo, a gente fez um show. Então era um show, entendeu? 1h e tanto do Nenhum de Nós. Na Transamérica, a gente fez um show no estúdio deles. Então, eu acho que tem bem mais do que os 2.500 do Tonho, eu acho que está por volta dos 3.000 já. No site da banda tem, acho que esse número aí, 2.500 ou 2.300, uma coisa assim, né? Mas, bom, mais do que isso, com certeza, né? Eu tenho essa impressão. Que já é uma estrada, né? Poxa vida, quando para olhar assim e fica pensando lá no início, bom, vou fazer esse negócio aí, vamos ver até onde vai. Sim. E aí, eu faço muita... Desde que eu comecei a lançar livros, eu faço muito evento literário, né? E no Rio Grande do Sul é o estado que mais tem eventos literários. Ontem eu estava na Feira do Livro de Portão e um menino me perguntou, como é que é viver de música? É uma pergunta que às vezes a gente para pensar e olha... Dá dinheiro isso? Em retrospectiva, assim, sabe?
E fica pensando sobre isso. Eu jamais imaginei que eu ia conseguir viver e ter uma família, criar um filho, filha no caso, né? Com a música apenas. Tem momentos que são mais complicados, né? Como toda a carreira tem seus altos e baixos, mas está aí. Eu sigo vivendo da música, fazendo shows praticamente todo final de semana, e tenho essas iniciativas paralelas. Faço palestras já faz algum tempo, mas a minha palestra tem a ver com música. Lancei livros, e os livros são de poesia ou tem a ver com música de alguma maneira. Então, vivo da música, né? Sim. E essa era uma das questões que eu tenho na minha pauta aqui, que é as tuas atividades, né? Porque tu tem feito bastante palestra, dá para ver pelas tuas redes sociais, assim, né? Que tu tá seguidamente palestrando em algum lugar. E essa iniciativa de palestra surgiu quando, assim, do que tu resolveu fazer, assim, a palestra? Quando eu lancei o primeiro livro, que era um livro de poemas, é interessante isso. Eu gosto de contar essa história porque ela é pitoresca, em certo sentido. Assim, eu comecei a ser convidado para esses eventos literários. Como eu disse, né, o Rio Grande do Sul, o estado que mais tem no Brasil. Feira do Livro? Feira do Livro. Sim. E tem mais de 100. Isso é um número assim. O São Paulo não chega a 50. Então, que é o segundo lugar. E aí eu lembro que eu fazia o Café TV Com, que era aquele programa, aquela mesa redonda, bate-papo cultural e tal, né? E que tinha o Tatata, a Tânia, o Túlio. Tinha uma época que era Tatata, Tânia, Túlio, Tedi. E o Lerina não entrou? Depois tinha o Davi Coimbra, o Roger, e assim, mas mais fixos foram eles, né? Sim. Era um time bom, hein? Era, não. Eu aprendi muito com eles. E o Anônimos Gourmet, né? E o Anônimos Gourmet, exato. Pinheiro Machado. O Pinheiro Machado. E aí, um dia um cara me convidou para uma feira do livro de Tramandaí. E eu fiquei pensando, feira do livro de Tramandaí? Aí, não, uma feira pequena e tal, mas vai lá, o Moacir Scliar vai. Daí quando ele falou isso, na hora eu pensei, o cara tá mentindo. Uma feirinha pequena de Tramandaí, o Moacir Scliar vai ir lá bater papo com as pessoas? Mentira, né? Aí, por uma coincidência, naquela semana, o Moacir Scliar foi convidado do Café TV Com. E eu sentado do lado dele, num intervalo, eu falei, Moacir, tu nem sabe. É um cara aí, é uma pessoa que eu conheço. Hoje eu conto essa história de forma divertida, porque veio um cara me convidar para a Feira do Livro de Tramandaí, e o cara teve a cara de pau de mentir que tu ia estar na feira. E aí o Moacir falou assim, mas eu vou estar na feira. Desmontou a tua tese. Ele falou, vai. E ele, vou. E se ele te convidou, acho legal que tu vá. Aí ele me disse o que eu digo que é sempre, eu digo que é a missão que ele me deu. Tu tem que levar para dentro das feiras o público da música, Tedi. Essa é a tua missão. E aí, desde então, eu comecei a fazer muitos eventos literários. E aí, o próprio Túlio Milman um dia me falou, tu tem essa capacidade, por que tu não cria uma fala voltada para o público corporativo, para o mercado de trabalho? Traz as tuas lições, assim, que tu aprendeu nessa trajetória e tal. E, com a ajuda do Túlio, eu criei uma palestra, onde eu uso a música como paralelo e tal, isso aqui, e ela deu muito certo. Então, desde que eu comecei a fazer, já faz uns 10 anos, eu periodicamente, e até com uma certa frequência, eu faço palestras em eventos corporativos, em empresas, em universidades. Até agora eu vou fazer em Cachoeirinha, que é um encontro da Câmara de Indústria e Comércio, entendeu? E abre-se uma outra porta, né? Porque eu falo de música o tempo inteiro, inclusive toco uma ou duas músicas sempre no final. Tu faz um pocket show ali. Não chega a ser o pocket, às vezes eles querem, o que a gente quer um pocket show. Daí eu faço a palestra de 45 minutos e faço tipo 1 hora, 45 minutos de show. Daí. E aí foi um negócio também que abriu muitos mercados para mim, para o próprio Nenhum. Porque, por exemplo, feira de livro, às vezes precisa levar um show
e eu vou lá para bater papo, fazer uma palestra e o encerramento da feira é com nenhum, entendeu? É uma coisa que acontece até com uma certa frequência. Então é uma história que eu digo assim que começou, eu sempre dou o crédito para o Túlio Milman, que foi o cara que me estimulou a pensar em ser palestrante. E hoje é uma das minhas atividades assim paralelas que mais me ocupa e que eu gosto muito de fazer, porque é um outro tipo de relação, entendeu? Por exemplo, nos eventos literários que eu vou palestrar, eu levo o violão, óbvio, para cumprir com a missão do Scler, né? E faço assim, eu digo, ao invés de eu ficar aqui falando, eu quero responder perguntas. Se tiver pergunta, eu toco música, se não tiver, não tem. Daí, então as pessoas trazem dúvidas sobre o processo criativo, ou como como é que é viver da música, e a gente vai conversando, vai tocando, quando vê, passa uma hora e meia, com música e bate-papo. E sempre o foco daí, nesses casos, o hábito da leitura, estímulo, incentivo à leitura, né? Sim. Tu é um cara bastante interessado em livros, né? Tem isso também aqui para a gente falar, mas para não perder agora uma pergunta que eu pensei em fazer, quantas vezes, Teddy, tu já explicou a música Camila em entrevistas, em rádio, jornal, enfim, ou palestra? Claro que tu não contou, incontáveis vezes. Mas recentemente foi estranho isso, porque reavivou em algum podcast que eu tive, que eu contei, e sempre vem alguém que assiste e entende alguma coisa de maneira diferente, ou leu no livro, entendeu de uma maneira diferente, e vai lá e conta de um jeito diferente, com algumas imprecisões que são importantes de revelar. E aí eu acabo que eu vou para as redes sociais e digo, olha, não é bem isso, foi assim e tal, e aí eu falo e conto alguns detalhes sobre a Camila, que em termos gerais assim do que é realmente verdade, é uma história inspirada em uma história real de uma menina que vivia uma relação abusiva, hoje a gente chama assim, né? Na época não chamava, e essa relação que gerou as imagens de depois da última noite de festa chorando esperando amanhecer, que ela sofria humilhações nas festas, o namorado tinha cenas de ciúme, ela chegava em casa e ficava chorando, ficava com o rosto todo marcado e tal. Que a situação daquele do choro, o rosto inchado e tal, então a vergonha do espelho naquelas marcas e tal. E, em primeiro lugar, isso. Segundo, quando pergunto, a Camila foi namorada de alguém? Não, por isso que eu estou explicando. Essa pessoa sofreu uma relação abusiva do namorado. Obviamente que não somos nenhum de nós era namorado dela, porque nós somos pessoas que sempre prezamos isso, a relação e o respeito e tal, tanto que a gente foi lá e pensou, vamos escrever uma música sobre isso. Sim. E o outro fato importante a respeito disso, que ela não era nossa namorada e tal, é que ela nunca soube que essa música foi inspirada na história dela. Porque a gente sabe que uma história dessa deixa traumas. E imagina que se eu conto para essa pessoa, essa música não para de tocar no rádio, ela conta a tua história, do teu trauma. Ela não ia poder nunca mais ouvir rádio, porque cada vez que ela ouvisse, ela ia reviver aquele trauma. Mas então, tu tinha contato com essa pessoa depois, assim? Distante, mas sim. E a ponto de eu poder dizer para ela, mas a gente nunca fez isso. E ela foi uma pessoa que teve uma trajetória de vida bem, graças a Deus, diferente desse início, com um casamento legal, com filhos e tal, e a vida dela tomou outro rumo. Então nem valia a pena para a gente reavivar esse trauma nessa menina, né? E tem uma coisa também, né, Teddy? A música muitas vezes tem um fato inspirador, assim, mas tem coisas que tu tem que colocar pela poética, né, claro, pela métrica dos versos e tal. Nem tudo é 100% real, biográfico, né? Exato. Numa música. Quer dizer, talvez algumas sejam, né? Não sei. Algumas músicas são... Eu gosto muito de usar da linguagem quase cinematográfica para escrever canções.
Julho de 83, para mim, por exemplo, é uma canção que eu acho bem cinematográfica. Não é à toa que eu cito aquele filme francês, é uma maneira de referenciar esse universo, né? E no caso específico da Camila, são imagens que nós construímos juntos, assim, eu, Carlos e o Sadi, conversando sobre o tema, eu contando algumas coisas que tinham acontecido, e a gente foi construindo para dar essa dimensão do que rolava com ela. Mas essa canção tem uma coisa que é muito particular dela. A gente trabalhou muito a Camila enquanto composição, sem ela ter um título e sem nem ter o nome Camila assim citado. A gente trabalhava e tinha essa sensação de que faltava algo na música. E a gente ficou nessa busca durante meses, assim. E nós ensaiávamos num estúdio na Cidade Baixa do Walter, falecido, querido amigo. E ele era um cara muito cuidadoso com o carpete do estúdio. Então, um dia, a gente chegou para ensaiar e como estava chovendo, ele, para preservar o carpete, ele forrava o chão ali, nos espaços onde a gente ficava, com jornal. Então, a primeira grande coincidência desse dia foi a chuva. A segunda foi ele forrar com os jornais. Podia não ser uma chuva muito grande, ela ter passado e tal, mas ele foi lá e decidiu forrar. A terceira foi que ele colocou na minha frente o jornal, o segundo caderno aqui da Zero Hora. O roteiro de cultura. E em um determinado momento eu baixei a cabeça, já nesse trabalho de busca, não sabia exatamente o quê. E eu olhei, tinha o cartaz, o flyerzinho, o anúncio do filme que estava passando no cinema, que era um filme argentino, que, se não me engano, é um Oscar de filme estrangeiro, chamado Camila. E não era com o Darim, não? Já? Não, esse aí não era com o Darim, eu acho. Porque o Darim está em todos os filmes. Está em todos os filmes. E eu olhei aquilo e assim, é uma coisa inexplicável, né? Mas aquilo ali fez um sentido para mim e eu fui puxar, eu tocando baixo, né? Puxei a nota e cantei Camila. E aí os guris seguiram assim, daqui a pouco a gente parou e nós, é isso. Era o que estava faltando, né? Que é uma espécie de grito de liberdade dela, assim, sabe? E acabou que essa música se transformou num hino usado em inúmeras campanhas e eventos e tal, onde a tônica é o combate à violência contra a mulher, né? E eu costumo dizer que é o seguinte, tá? A inspiração me ajudou nessa hora. Mas se a gente não tivesse, nós não tivéssemos tão focados nessa história de resolver essa questão da música, eu podia ter olhado ali e ter pensado, legal esse filme, hoje da noite vou convidar a Inês para o cinema e segue a vida, né? Sem resolver a música. Mas nós estávamos focados nisso, a gente buscava essa solução. E aí apareceu o nome. Sim. E aí virou esse clássico que é a Camila até hoje, né? E até hoje é a música de vocês de maior repercussão, assim, né? Ela e Astronauta de Mármore, as duas ali. O Astronauta porque foi um sucesso também estrondoso, assim, né? De rádio e tal. Mas no Spotify, como é que elas aparecem ali? Elas ficam... Primeiro e segundo? Primeiro e segundo ficam se revezando em primeiro e segundo. E muito legal que a terceira é Você Vai Lembrar de Mim, que é uma música já de uma outra fase do Nem de Nós, que é uma música bem forte pra gente também. E aí depois vem Sobre o Tempo, Amanhã ou Depois e tal. Mas as duas primeiras ali é Astronauta e Camila. Certo. Bom, estou aqui conversando com o Tedi Correia, no novíssimo estúdio aqui no ICT do CIEE, nova sede do CIEE, no centro de Porto Alegre, na Coronel Vicente, número 180. Convido a todos vocês para conhecer essa estrutura fantástica aqui do CIEE. E estou conversando aqui com o Tedi, relembrando algumas coisas e tal, e um assunto que, inclusive, a gente estava falando aqui antes de começar, é o rock argentino, né? Que é uma coisa que eu conheci através de vocês, né? Tu e o Sadi, especialmente, porque foi na casa, acho que na tua casa, né? Que vocês me chamaram para conhecer uns discos de músico argentino. E aí, naquele dia, eu fui lá
e conheci o Charly Garcia. Nunca tinha escutado, não sabia, acho que nem da existência do Charly Garcia. Isso era 80 e alguma coisa, 84, eu acho, né? 82, 83, 84, por ali. Por né? ali, é. E aí, a partir dali, bom, aí a gente entrou nesse universo, né, do rock argentino, que sempre esteve presente, assim, vocês iam muito para lá, depois a gente também trocou outras figurinhas, assim, né, da história do rock argentino, e por isso, inclusive, eu vesti essa camisa do Charly Garcia para mim. Uma linda camiseta do Charly. Sabe que isso, assim, voltando bem no tempo, né, eu fui passar férias na casa da minha irmã em São Paulo, né, eu morava lá com a família, e eu lembro de ter ouvido alguma coisa de rock argentino, que era o Sui Generis, que foi a primeira banda do Charly. Né? Sim. Que tinha... Era nos 70, né? Isso, bem hippie. Tinha uma música chamada Rasguñas las Piedras, né? Que é um clássico também. E foi ali que eu um pouco me despertei disso para conversar até com o Sadi sobre isso. Aí, o Sadi tinha uma irmã que, infelizmente, já faleceu, que morava em Bariloche. E ela era casada com um argentino e tal, e eventualmente quando ela vinha, ela trazia de presente algum disco. E ela trouxe o primeiro que eu lembro que ela nos presenteou, foi o Sui Generis ao vivo. E aí, pouco tempo depois, a gente tomou contato com um disco do Charly Garcia, que foi, eu acho que o disco que a gente te apresentou por primeiro, que era o Cliques Modernos. Isso, foi esse aí o primeiro que eu escutei na tua casa lá. Exatamente. E tu, Mauro, me lembro bem que tu ficou bem impressionado com uma música chamada Los Dinossauros, que é uma canção de piano. O Charly Garcia é um gênio do piano. E essa música se transformou num hit aqui por tua responsabilidade. Nós te mostramos, mas tu acreditou na música, né? Eu levei para a Rádio Ipanema, gravei o disco, porque eu tinha que devolver, né? Gravei o disco, gravei 3 músicas, Los Dinossauros, Nos Siguen Pegando Abajo, e a outra No Me Dejan Salir. Nossa. E as 3 foram um sucesso. Sim, assim. Tanto que a primeira vez que o Charly saiu para fazer show, que ele chegou a fazer, eles ensaiaram, o Sui Generis chegou a ensaiar em Angra, no Rio de Janeiro. Mas, assim, para fazer show, como o Charly Garcia, a primeira vez que ele saiu foi para vir a Porto Alegre. Ele achava isso muito curioso, mas por que Porto Alegre? E ele veio, eu lembro, foi assistir esse show, lotou. Sim. Porque pela força da Ipanema e pela força também da música do Charly, né? E tu foi o cara que abriu esse caminho, assim, para a gente conhecer esse rock. Aí veio o Fito, que é um cara que também... acabou sendo conhecido aqui porque tu começou a tocar as músicas, o Fito tocava com o Charly, e aí ele começou a tocar, e aí, antes mesmo do Fito ser conhecido nacionalmente, que ele chegou a ser aqui, né, a gente aqui também tinha já uma referência. E, por último, o Soda Stereo, o Gustavo Cerati, que foram coisas também que não chegaram a ter aqui o impacto, porque daí também o próprio rock em si já estava... no Brasil estava um pouco mais defasado, pode-se dizer assim, sei lá como é que a gente pode se referenciar. E eles formaram meio que essa trinca aí de coisas que eu lembro de tu já, antes de qualquer um já começar a tocar, né? Sim, o primeiro show do Charly no teatro, acho que ainda era Teatro Leopoldina, né? Depois ele virou Teatro da OSPA. O Fito era o tecladista da banda do Charly, que veio... para substituir um cara que não pôde vir, uma coisa assim, né? Não, ele já tocava. Até tem o documentário da vida do Fito na Netflix, é bem interessante sobre isso, porque fala sobre a entrada dele. Ele foi chamado pelo Charly para substituir alguém que tocava teclado junto com ele, né? Mas sabe que tem uma coisa muito curiosa? Esse show tem com boa qualidade no YouTube. Esse primeiro show do Charly em Porto Alegre. E eu me lembro que o primeiro show foi maravilhoso. Ele fez um segundo show no Teatro Presidente depois, que foi bom, mas o Charly já estava começando a ter uma dificuldade extrema de lidar com a carreira dele. Eu que já li muito sobre a história do Charly, eu costumo dizer que foi isso. O Charly foi um artista
genial que sucumbiu às pressões da carreira, assim, sabe? Ele se perdeu, assim, ficou um cara perdeu-se fora de controle, como se diz, né? E aí ele fez um segundo show aqui no Teatro Presidente, lotado também, que aí eu acho que é o show do Piano Bar, ou do Como Conseguir Chicas. E ele ainda continuou sendo um cara, lançou Parte da Religião, que foi um disco que fez bastante sucesso também. Mas depois ele se perdeu na curva, né? Ele veio fazer um Planeta Atlântida, ele tocou no primeiro Planeta Atlântida aqui, e foi uma vergonha. Ele já estava, digamos assim, já não era mais a mesma pessoa, né? Sim. E voltando ao Fito ali, eu tive a oportunidade, né, que para mim foi uma coisa muito legal, assim, de acompanhar quando o Fito gravou com Nenhum de Nós, né? Na EGER, eu acho, né? Foi, né? No estúdio Tech Audio da EGER. E aí teve uma coincidência, eu acho que naquele dia a gente se encontrou, nós batemos um papo com o Fito no hotel, numa entrevista que até eu coloquei também no meu canal aqui do BorbaCast, mas só em áudio, né? A gente gravou um gravadorzinho ali, eu, tu e o Sadi. Foi, né? Num hotel aqui do centro da cidade. Na Senhora dos Passos, acho que foi. Um daqueles hotéis ali. E aí a gente foi jantar com o Fito, e eu não sei se eu estou fazendo confusão, se foi tudo junto nesse mesmo dia, mas eu acho que sim. E depois da janta, vocês já tinham programado para ir com ele para o estúdio, para gravar na madrugada, assim, né? Foi. E aí vocês, vamos junto? Eu digo, tá, vamos. Né? Já estou aqui. E acompanhei a gravação, então, do Fito. Apesar de que gravação sempre é uma coisa meio chata, né? Porque o cara repete. E eu ouvi 500 mil vezes aquela música até vocês chegarem num consenso de que agora deu. É porque o Fito gosta muito de sobrepor ideias e tal, né? Para depois selecionar. E aquele dia ele trabalhou dessa maneira. E ele não queria cantar a música, porque em português é uma música do Herbert, que o Herbert nos deu de presente, uma música inédita. Que música que era mesmo? Nessa Rua. Nessa Rua? É. E o Fito foi lá e fez toda a parte de teclados e tudo. E ali eu acho que a gente meio que encerrou um ciclo assim, da relação com ele. Porque o Fito tem uma coisa curiosa. Assim, quando a gente tava, o astronauta assim, já estava tocando e tal, a gente pediu para a gravadora para lançar o disco na América Latina. A gente tinha muita vontade, principalmente pelo contato que o Sadi e eu tínhamos com o rock argentino, em especial, a gente queria lançar. E aí o cara da gravadora falou, depois que passar de 200 mil cópias, a gente lança. E passou. E a gente foi lá e cobrou. Agora queremos lançar. Daí, o que vocês querem fazer? Eu disse, vamos gravar lá, quem sabe. Tal. No fim, a ideia que pintou foi essa. Eu e o Sadi fomos para Buenos Aires para gravar 2 faixas com produção do Fito. Então saiu. Teve Eu Caminhava, né? E Fuga. Isso. Ele cantou essas 2 e produziu e tal. Saiu um single. Saiu só aqui, não saiu lá. Eu tenho esse single. Tu vê, né? Isso é uma raridade. Guarda bem. Tá bem. E o Fito, naquela época, ele não era... Na Argentina, ele era um cara já de sucesso, mas ele não era esse artista estrondoso. E no disco seguinte, aconteceu uma coisa muito interessante. Foi assim, o Nenhum foi tocar no Rock in Rio, e no dia seguinte ao show do Rock in Rio, tinha o show do Fito num bar no Rio, chamado Torre de Babel, pequeno bar, mas o bar ia ter a participação minha, do Cledir e do Herbert, por amigos do Fito e tal, né? Então a gente fez num dia o Rock in Rio e no dia seguinte eu fui para passar o som com ele. E é uma coisa muito pitoresca que eu me lembro assim, porque quando eu digo que não era esse artista, porque quando terminou a nossa passagem de som, ele tinha que voltar, ele estava hospedado na casa do Cledir, não estava nem em hotel. E ele me falou, Tedi, eu não tenho dinheiro para pagar o táxi, tu paga o táxi para mim? Eu, claro, capaz, não tem problema nenhum, né?
não tinha dinheiro no sentido de ele não ter ali R$1, né? Naquela época tu não pagava com cartão, nem nada do gênero. Sim. Mas era também porque ele era um cara que estava... Tanto que ele estava hospedado na casa de um amigo, ele não estava em hotel, ele veio fazer esse show meio... E não tinha ficado rico ainda. Não. Então aí eu paguei o táxi para ele ir para lá e depois ele veio com a Ivone, com o Cleitinho de casa, né? E foi muito legal porque eu cheguei lá e eu estava com uma música na cabeça para cantar com ele. E quando eu cheguei, ele falou, já pensou em alguma coisa para cantar comigo? Ele disse, porque eu queria que tu cantasse uma, e era exatamente a mesma música, que era Polaroid de uma Loucura Ordinária, que é inspirada num conto do Bukowski. Daí, quando ele falou aquilo, eu falei, meu Deus, é um sinal, né? Aí a gente cantou essa música e tempos depois eu fiz a versão em português para o acústico do Nenhum de Nós. Daí o Fito já estava estourado e eu fiz 2 versões para o Circo Beat, que saiu em português, que eu fiz para ele. E aí eu cantei, quando ele esteve aqui tocando, eu cantei com ele no show, foi na reitoria da URGS ainda. Eu cantei com ele a versão da Polaroid e uma das que eu tinha feito com ele, se não me engano, tema de Piluso, uma coisa assim. Ou seja, teve uma relação aí muito forte, né, com o rock argentino. E desses festivais de Hollywood Rock, vocês tocaram no Hollywood Rock, né? Não. Não? Só Rock in Rio? Só Rock in Rio. Que lembrança tu tem do Rock in Rio, assim, porque tem muita banda brasileira que considera até uma experiência ruim ter tocado, porque o tratamento aos artistas brasileiros é um pouco diferenciado. Tem algumas queixas, assim, né? Para vocês foi tranquilo, foi legal, assim? Não, nem tanto, sim, porque muitas dessas queixas procedem. E uma das coisas que é importante falar é que quando teve tanto o primeiro quanto o segundo Rock in Rio, o Brasil não tinha equipamento de som à altura de um evento daqueles. E eles trouxeram um equipamento dos Estados Unidos, não lembro se era tipo Evelyn Brothers, não sei o que, Brothers, Brill, não lembro o nome dos primeiros caras, mas eram acho que do Texas e tal, então a gente olhava, era bem aquele visual, assim, né, uns caras grandalhão, barbão, ruivo e tal. E eles tinham dificuldade de comunicação, isso já começava a criar um problema para os artistas brasileiros, né? Mas nós tivemos uma coisa que foi muito interessante para a gente, que eles logo de cara simpatizaram com o Nenhum e nos ajudaram e tal, e a gente, pela comunicação que a gente sabia falar inglês, assim, acho que facilitou, mas eles assistiram nossa passagem de som e o nosso show, coisa que eles não fizeram com nenhum outro artista brasileiro, porque eles simpatizaram com Nenhum que tinha a gaita. Eles, isso aí tem a ver com a música que eles lá, na região deles, tem um ritmo que é chamado Zydeco, que é feito com a gaita. É tipo um blues acelerado com gaita e tal. E a gente já tinha ouvido isso, já usava isso de alguma maneira com o João. Então, quando eles viram aquilo, eles meio que se identificaram, esse som aqui tem a ver com a gente. Então, eles nos deram um tratamento um pouco melhor e ainda assistiram o nosso show, elogiaram e tal. Então, a nossa experiência no Rock in Rio foi assim, né? Foi bittersweet, foi um pouco amarga pelas dificuldades que todos nós estávamos passando, mas eles próprios do equipamento tentaram nos facilitar, né? Sim. Porque outras bandas tiveram mais dificuldade, né? O Lix, o Augustinho, né? Que na época era do Engenheiros, tocou acho que foi no mesmo Rock in Rio que vocês tocaram, né? Acho que foi. Aquele que teve o Guns N' Roses, né? No Maracanã. Uhum. E que foi um show bem tumultuado, assim, porque teve excesso de lotação e fecharam as portas e tinha gente, uma multidão com o ingresso na mão que queria entrar. Eu cheguei bem nessa hora lá, quase que eu não entrei, né, naquele dia. E no fim o Nelson Motta que me ajudou a entrar, porque ele é o Nelson Motta, né? E ele ia comentar para a Globo e aí, não, o Nelson Motta tem que entrar. Estava tudo fechado já. E aí eu cheguei junto com o Nelson Motta, né? Para minha sorte, eu entrei junto com ele, né? Mas, enfim, o Lix conta que ele teve muita dificuldade com os holds que eram da banda gringa que ia tocar depois, né?
não pode, aqui não pode botar o sim. amplificador, tem que ficar mais para trás, uma série de coisas assim, que eles chegaram até a discutir, assim, né? O Lix fala que, olha, vocês aqui... aqui tem índio, qualquer coisa a gente chama os índios aqui para para acabar com essa discussão, e os caras ficaram um pouco receosos com isso, assim, né? Tipo, índio não vai ser legal. Mas até hoje esse problema persiste. A gente viu recentemente, o Frejá passou por um aperto lá com... Eu não me lembro qual foi o artista que ia tocar depois, americano, eu acho, creio eu, inglês, não me lembro agora exatamente quem foi, e que o técnico de som do artista entrou palco adentro, enquanto o Frejá cortou o som, né? Desligaram o som. Eu não me lembro quem. É uma coisa totalmente desrespeitosa. Nossa, absurda. E Teddy, outra coisa que tu também faz, assim, eventualmente algum evento paralelo como músico, né? Tu tem teus discos solo, né? Agora, recentemente, tu gravou uma música que faz parte de um projeto de homenagem ao Saracura, né? Um grupo lendário aqui da música de Porto Alegre, lá do início dos 80, final dos anos 70 ali. E, enfim, um grupo fantástico, né? Que fez grandes músicas e tal. E, infelizmente fez só um disco, né? Que nunca foi lançado de novo e tal. Mas até tu me passou a música, eu rodei lá na hora do Rush, na 102 e tal. E também tem essa outra atividade tua, assim, né? De gravar ou de fazer alguma música que não seja com a banda, né? Isso é uma coisa que tu pretende fazer, continuar fazendo, atrapalha a banda? Como é que é isso para ti, assim? Eu pretendo, já conversei com os guris sobre isso, porque com o tempo, a gente estava falando disso, né? São 40 anos quase, né? E a gente acaba tendo dentro do show toda aquela potência que é uma banda, 2 guitarras, baixo, bateria, teclados e coisas e tal, e a voz ali disputando frequências com eles, e já faz algum tempo que, até depois da pandemia, foi mais difícil. Muita gente que canta teve muito problema com isso, de baixar tom, e envelhecer, né? Que é o que acontece. Então eu já quis começar isso há algum tempo, de retroceder alguns passos para fazer algumas coisas menores, assim, com voz e violão, acompanhado por um outro violão ou uma guitarra, que é o Estevão, onde realmente a gente tira toda essa potência, tira toda essa pressão da banda, e eu faço um outro tipo de show, onde eu conto um pouco das minhas histórias, falo um pouco das canções, e é uma dinâmica bem diferente, assim, que o Nando Reis já experimentou, foi um dos caras que melhor fez recentemente, o próprio Frejá. O Serginho Moá também faz, né, uns trabalhos solos, eventualmente assim, faz. E eu já falei para eles, eu quero fazer, entendeu? Porque são dinâmicas completamente opostas, assim, sabe? A banda, conforme eu falei, com um tipo de show que nem esse, né? E eu fazendo, e inclusive convivendo, compondo e experimentando novas parcerias e tal. E eu só pretendo fazer. Já tem uns 2 anos que eu reservo dentro da nossa agenda. Sempre tem uns períodos ali que eu destino para fazer isso. Fiz agora, esse ano eu já fiz o Blue Note no Rio, fiz o Blue Note em São Paulo, e assim eu vou fazendo algumas coisas esporádicas, mas um plano de manter essa carreira paralela ou nenhum, com um projeto solo, com as minhas iniciativas, com essa dinâmica diferente. Isso vai continuar acontecendo, sim. E com nenhum também. A gente vai continuar fazendo shows. A gente está para lançar uma música que a gente tocou no Araújo, que é uma música, digamos, que a gente descobriu, que é uma parceria minha e do João, que estava guardada. Então a gente vai disponibilizar essa música e vai continuar com esse trabalho também. Mas eu falei isso já algumas vezes, que é uma carreira paralela, uma iniciativa paralela, para os fãs não ficarem... Mas sim, eu vou começar a fazer coisas solo de forma mais frequente, né? Sim.
E, bom, tu falaste várias vezes aí no João Vicente, né? Que é uma perda que vocês tiveram de um integrante da banda e de um amigo, né? Também, um cara que vocês conviviam há muito tempo. Vocês tinham uma noção de que ele estava doente, assim, que ele tinha aquele problema? Isso antes de se tornar público ou foi uma revelação, assim? Foi um choque, assim. Eu lembro que o João estava tendo alguns problemas com uma hérnia. Aquelas hérnias, eu acho que, não sei como é que se chama, que era nessa região aqui. Logo após aqui, ó, diafragma aqui em cima. Era nessa região. Eu me lembro que ele falava sobre isso. E o médico dizia a ele que ele teria que fazer uma intervenção ali para resolver a questão da hérnia. Mas que não era nenhuma urgência e que ele poderia cumprir com algumas coisas de agenda antes dessa intervenção. Então, eu me lembro que a gente fez uns shows num cruzeiro, que era do rock. A gente fez shows e ele até fazia com uma cinta, assim, em função dessa questão da hérnia. Daí ele fez os shows, e fez todos os exames e fez a operação para a questão da hérnia. E aí eu tomava alguns cuidados e tal. E lembro bem que foi uma quinta-feira, ele chamou uma reunião que ele precisava falar com a gente, todos da banda, e a gente fez uma call, né, uma conferência de vídeo, onde ele falou que ele estava com esse problema grave, que era um câncer que estava já nos rins e tinha alguma parte dos ossos e tal, e que ele já não ia nos acompanhar naquele final de semana para os shows, porque ele precisava se focar só no tratamento. Isso foi em agosto, e aí já ele não foi naquele primeiro show, as pessoas já ficaram questionando e tal, e a gente falou que ele estava num tratamento e que assim que possível ele ia voltar. E a gente acabou colocando como meta, ele também, de se tratar e tudo, para conseguir fazer a temporada do Teatro São Pedro, que foi em novembro. E ali ele já estava, então, agosto, setembro, outubro, 2 meses, estava para o 3º mês de tratamento, e já tinha feito uma cirurgia grande para tentar remover o que fosse possível e tal, e foi algo bem assim, angustiante, porque a gente sabia que ele não ia conseguir voltar, né, antes de fazer todo esse tratamento. Mas por Teatro São Pedro, como era Porto Alegre, tem toda a estrutura de São Pedro, a gente se programou e ele fez. E lembro que ele falou, opa, não sei se eu consigo fazer o show inteiro. Aí a gente até fez um roteiro que ele saía, ficava umas 4 músicas, ele descia, descansava um pouco no camarim, que no São Pedro tem uma cama lá, ele deitava, então se recuperava um pouco, voltava e terminava o show. E de uma certa maneira foi o último show que ele fez com nenhum, né? Depois ele ainda foi participar de um show em São Francisco de Paula, mas aí ele já estava bem, bem debilitado, ele não conseguiu chegar no final do show. E logo em seguida ele faleceu. E vocês não pensaram em substituí-lo na banda? Não, vocês chegaram a pensar nessa hipótese, não? Não, primeiro não nos passou pela cabeça por um motivo simples, que a gente estava contando que ele ia retornar, então... Depois, quando a gente começou a ver que ficava mais difícil esse retorno, e a gente já estava fazendo shows sem ele, a gente falou, não, nem para ele é bom saber que a gente está colocando alguém no lugar dele, né? E a gente está conseguindo fazer os shows sem ele, com uma outra pegada, tá diferente. Vamos continuar assim. Mas para esse show do Araújo Viana, eu já vinha estudando e aí a gente já tinha perdido o João e tal. E eu falei pros demais ali do Nenhum, né? Eu disse, eu vou substituir o João em algumas músicas. Estou estudando piano, vou tocar piano em tais e tais músicas que o João tocava. E eu estou com a gaita que o João usava nos shows. Vou tocar pelo menos de gaela, que é uma mais tranquila de tocar. E assim a gente preenche alguns espaços
com o instrumento, mas sem botar outra pessoa. E assim tem sido. Então, desde do Araújo, eu estou substituindo em algumas músicas nos teclados, toco de gaiola na gaita, com a gaita que era do João. E conforme eu vou melhorando, assim como um instrumentista dentro das teclas, vou ocupando também um pouco desse espaço do João, porque é isso também, e porque a relação que a gente, como banda, tem, não é o tipo da relação que a gente vai, vamos botar um outro músico para substituir. Não é isso que faz sentido para a gente, né? O João é um cara insubstituível, como músico, como amigo, como criador, compositor, como integrante da banda, 30 anos junto com a gente. Era como o camisa 10 do time, assim, né? Tipo, não, essa camisa não vamos usar mais. Não vamos usar mais, exatamente. A camisa do João não vai ter substituto. Então, sim, eu estou cumprindo, às vezes, de tecladista e gaiteiro, mas não vai ter uma pessoa substituindo. Eu sei que algumas pessoas dizem, mas pô, tu não toca tanto quanto ele, mas não é isso que importa. Entendeu? É que não vai ter alguém no lugar do João, porque não existe isso, né? Sim. Então, é assim que seguiremos. Certo. Estamos já chegando no final aqui do nosso papo, Teddy. Eu vi outro dia um post teu numa livraria dizendo que os livros são, digamos assim, uma coisa... Não vou repetir as tuas palavras, mas uma coisa muito importante na tua vida, né? Na tua formação. E que tu te sente muito à vontade nesse ambiente dos livros, né? E me chamou a atenção porque seria mais comum tu fazer isso com os discos, né? Mas, claro, imagino que tu tem os teus discos também, né? Mas eu achei bacana tu falar, né, da importância dos livros, assim, né? E, de certa forma, tu também tem relação com o livro, escreveu livros e tal, né? É porque o leitor veio primeiro, veio antes do que o músico. O leitor foi da escola. E o universo dos livros sempre foi muito importante para mim. Olha que coisa. Eu morava no centro de Porto Alegre, descia a minha rua, meia quadra, eu estava na Rua da Praia, mais uma quadra eu estava na Feira do Livro de Porto Alegre. Então era um momento assim que eu esperava muito, as banquinhas e tal, aquelas luzes. Então o que primeiro surgiu entre o músico, o compositor, o escritor e o leitor foi o leitor. Então hoje assim ali era a livraria a Taverna, que fica ali na Casa de Cultura Mário Quintana, né? Que é uma livraria maravilhosa, assim, eu sempre vou ali. E realmente é um lugar assim de olhar, ler títulos e aquela movimentação assim, digamos assim, sensorial que os livros me dão, sabe? Às vezes, olha que edição nova do Edgar Allan Poe, sabe? Uma coisa assim, isso é o meu chão, assim, ficar sabe? Viajando ali. Para mim é uma coisa assim, ia a sebo, quando eu estou no interior, viajando, adoro conhecer os sebos e procurar edições, e é uma coisa assim, para mim, tão importante quanto a música, sabe? Porque eu sempre acabei assumindo mais o lado de escrever as letras do nenhum, lá no início, né? E assumi com gosto essa tarefa de ser o letrista na maior parte do tempo. O Carlos também escreve algumas coisas também, mas eu acabei assumindo a maior parte. Então esse universo dos livros e isso é uma coisa que me deixa super feliz, por exemplo, como eu te falei, de ir numa feira de livro, às vezes não é aquele público, sei lá, 1000 pessoas, às vezes tem menos pessoas, mas é uma coisa que, como eu digo, eu assumi essa missão do Sclir aí com o maior gosto, assim, de levar o público da música para dentro dos eventos literários, e faço isso com um enorme prazer. Pô, que legal. E não é um toque do Sclir, né, cara? Não é qualquer um, né? Não é qualquer um. Não pode se desconsiderar, né? É verdade. E tem algum livro em vista, falando nisso? Tem algum projeto de livro? Sim. Tem um deve sair antes um livro de poemas, que eu estou lançando pela editora Vitrola, e é um projeto muito legal, que é chamado Dose Única. Eles juntam 2 autores numa caixinha. O primeiro deles é a Marta Medeiros com o Luiz Fernando Veríssimo, e o segundo sou eu e o Cledir. Esse a gente vai lançar na Feira do Livro de Porto Alegre. Mas
logo depois dele deve estar saindo também um livro que eu prometi para Belas Letras, que é um livro de memórias. Aí não só memórias do Nenhum de Nós, memórias do Tedi, né? E aí entra coisa da infância. Uma autobiografia mesmo. Eu quero fazer. Legal. Então, já que estamos falando em livro, mais uma vez aqui o livro do Nenhum de Nós, a biografia do Nenhum de Nós, Nenhum de Nós, do Marcelo Ferla, a obra inteira de uma vida. Toda a história da banda, é um belo livro, muito bem escrito, com todos os detalhes, uma pesquisa muito apurada, né, do o Ferla, que é um cara muito bom nisso, e vale muito a pena. Tedi, só me resta te agradecer por mais esse papo, mais essa entrevista, de tantas, né, que a gente já fez. E, sempre bom, né? E ver que ainda estamos aqui, né? Ainda estamos aqui, e isso é interessante porque ontem, de novo, eu trago esse público jovem, assim, a curiosidade que eles têm sobre o fato de ainda estarmos aqui, sabe? Que nem perguntar isso, como é viver da música? Parece uma coisa do campo dos sonhos para muita gente, assim, né? Tipo assim, qual é o teu trabalho além da E eu acho que é legal a gente trazer essa nossa história, compartilhar, falar a respeito das coisas como elas aconteceram, e não daquela maneira, eu sou contra aquela história, o que era bom era no nosso tempo, não, bom é hoje, entendeu? Bom é o que está acontecendo hoje, a gente vive esse presente de uma maneira legal, isso é bom. O que aconteceu naquela época tinha todo um contexto e tal, então não vou dizer que aquilo era melhor ou que pior, ou que aquilo que a gente passou faz parte de uma trajetória que a gente vai construindo. E isso que a gente está fazendo hoje tem tanta importância quanto tudo que a gente já fez, né? Então, seguimos. Certo, é isso aí. Em frente. Em frente. Falou Tedi Correia, então, aqui no The BorbaCast, aqui no ICT, nas novas instalações do CIEE, no centro de Porto Alegre, na rua Coronel Vicente 183. Vale a pena conhecer aqui um espaço com várias possibilidades, né, de cursos, espaço para eventos, uma sede super moderna, bem equipada, e tem esse estúdio aqui onde nós estamos fazendo esse episódio do The BorbaCast, certo? Então, obrigado, Tedi, mais uma vez. Prazer foi meu, Mauro Borba, The Cast, não. Mauro, The BorbaCast. Muito cheio de frio, né? Tem que tomar cuidado para não tropeçar na língua. Depois de uma certa idade, então. Isso acontece bastante. Até mais, pessoal. Valeu. Valeu.